Dando seguimento aqui às aulas, a gente agora vai estudar nossa estrutura de controle while. Eu sei que são coisas que são fora do comum, às vezes, da vida de pessoas que não programam, mas é que para programação você precisa se familiarizar. Dos que a gente viu aqui, o if, com certeza é o mais usado, o for, ele também é bastante usado, mas entender como funciona o while é fundamental para que você tenha mais ferramentas aí dentro dessa sua maleta de programador quando você for resolver questões, ok? Então vamos estudar aqui a estrutura básica do while. O while, né, você vê que eu escrevo aqui o while, ele já me dá essa condição ali, essa estrutura, esse template, né? E ele diz assim, while condição. O que está sendo dito aqui? Que enquanto essa condição aqui for satisfeita, lembra que a gente estudou aqui as comparações, né, as verificações comparativas, e que nas verificações comparativas a gente sempre chega a um booleano? Então, enquanto essa condição aqui for satisfeita, esse bloco entre chaves aqui, ele vai ser, né, ele vai ser executado, né? Esse bloco aqui, ele vai ser executado. Então a gente vai dizer o seguinte, ó, vamos lançar uma variável aqui, né, a variável A, e ela vai ter o valor de 10, ok? Então, enquanto A for menor do que 11, né, enquanto A, nós vamos botar ela como 0 primeiro, né? A gente vê isso acontecer. Então, enquanto A for menor do que 11, né, a gente vai dar um console.log, tá? Olha que interessante que a gente pode botar um console.log. A gente pode chegar assim, ó, o valor de A é, dois pontos, aí eu boto uma vírgula aqui, ó, e já posso colocar uma outra coisa, né? Aí a gente bota aqui o A. Então a gente vai dizer, ó, o valor de A é, e aí a gente vai ler aqui qual é o valor de A. E a gente vai fazer o seguinte, toda vez que o while rodar, a gente vai dizer que A mais mais. Lembra desse mais mais, que é uma incrementação de 1 no A. Então A vai ser 0, depois vai ser 1. Vamos ver isso aqui na prática, né? Para não ficar só nas minhas palavras. Então vamos entender esse processo. Ó, você vê que o valor de A é 0, depois é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6. Quando ele chega no 10, quando A recebe o valor de 10, né? Essa condição aqui, ela é testada novamente, ó. Então, A mais mais, essa condição é testada e A é menor do que 11, né? Então, vamos entender o que aconteceu aqui, ó. Quando ele executou aqui, e o A era igual a 10, A aqui passou a ter o valor de 11, né? Porque a gente incrementou. Aí, quando isso aqui foi testado de novo, A não era mais menor do que 11. Então, esse bloco de código aqui, ele não foi executado para dar esse console.log de o valor de A é 11. Então, o que aconteceria se eu não estivesse fazendo a incrementação aqui? A seria eternamente menor do que 11. Se eu mandar rodar esse código aqui, ele até trava o meu navegador, tá? Porque ele entra num loop infinito. Então é importante que ao escrever o while, a gente tenha controle de que aquela situação, aquela condição, ela em algum momento vai ser satisfeita, entendeu? Porque se essa condição ela não for satisfeita nunca, imagina se eu tivesse aqui, né? Se eu não escrevesse essa linha aqui, isso aqui seria executado infinitamente, porque A sempre seria menor do que 11, né? Porque o valor de A natural é 0 e ele é incrementado aqui. Então o while é uma estrutura de controle de fluxo de código útil. E existem duas chaves que a gente tem que atentar no while. Ele verifica a condição e então executa, tá? E nós temos que ter um controle de que essa condição em algum momento não vai ser satisfeita para que o while ele simplesmente pare, para que ele não vá ad infinitum. Porque caso ele vá ad infinitum, ele vai pegar toda a memória da máquina e consumir. E aí a gente vai ter uma trava no nosso sistema, ok? Então é muito importante ter aí isso em mente. Normalmente a gente usa o while com estruturas matemáticas, tá? Que vão nos oferecer números, né? Dentro desse processo aqui. Não com entradas de usuário, tipo, enquanto o usuário não digitar tal coisa. Não é bem por aí não, tá? São com estruturas previsíveis de matemática.
ok? Conseguiu entender aqui? Então ele verifica a condição e executa. Ele verificou a condição aqui, A era 0. Ele executou, verificou, aí ele incrementou para 1. Ele verificou, foi lá console.log 1. Né? Quando chegou, né, em 10 aqui, ó, ele incrementou aqui o 9 e virou 10. Aí ele verificou aqui, ó, é menor do que 11? É. Aí ele escreveu console.log 10, que foi o que a gente viu lá. Depois ele botou mais, virou 11. Aí ele verificou aqui, não era mais menor do que 11, e ele simplesmente não executou mais aqui esse bloco, passando aqui para outras estruturas. Ok? Então, segue o nosso fluxo aqui, a gente fica por aqui e se vê na próxima aula.